Olá, pessoal! Na aula de hoje vou apresentar para vocês a bússola. A bússola, acredito que todos já tenham ouvido falar, é um instrumento bastante antigo, criado pelos chineses há muito tempo atrás e que na época revolucionou a navegação marítima, enfim, a orientação em geral. A bússola, basicamente, é uma agulha montada sobre um eixo sobre a qual ela gira e uma das pontas da agulha é imantada. O fato dela ser imantada faz com que ela seja atraída pelo campo gravitacional do planeta. Consequentemente, ela aponta para a direção do norte magnético, ou seja, a direção norte do campo gravitacional magnético da Terra. Então é um instrumento topográfico bastante útil quando você precisa orientar os teus trabalhos de topografia no campo. Então lembre-se que todas as medidas no campo, todo o trabalho topográfico em geral, precisa, ao final do teu trabalho, o desenho precisa ser orientado, precisa indicar a direção do norte. E uma das primeiras formas de fazer é utilizando a bússola para direcionar o norte magnético, né, do teu trabalho. Então, a bússola tem essa finalidade, mas ela também pode ser utilizada para medir ângulos. Claro que a precisão é baixa. Uma bússola desse tipo, que é chamada bússola de topógrafo, ela tem uma precisão de 1 grau apenas. Então é uma precisão baixa. Mas quando utilizada para apenas indicar a orientação do norte para um dos lados da poligonal de trabalho, ela atende à minha necessidade. Esse tipo de bússola aqui, ela possui então a agulha imantada. Vocês podem ver uma das pontas em vermelho, que sempre vai apontar para o norte, e a ponta branca é efetivamente onde você faz a leitura. A escala está gravada aqui de 0 a 360 graus. No meio, ela tem uma pequena bolha esférica para você nivelar a bolha. Nesse caso aqui, eu coloquei ela sobre um tripé. No campo, quando você não tem tripé, você deve utilizá-la da seguinte forma. Aqui ela tem um espelho e um pequeno orifício aqui no espelho, certo? Aqui, ó. Acho que é melhor de ver. Esse orifício, ele é utilizado como alça de mira juntamente com a própria alça aqui. Então a bússola é utilizada da seguinte forma quando você não tem um apoio de um tripé. A alça fica virada para você, tem um pequeno ponto aqui. O espelho você deixa numa posição em que você estende o braço e consegue simultaneamente ver a alça aqui. Pelo orifício ao fundo você enxerga o teu alvo, a direção que você quer fazer a leitura do ângulo. E pelo espelho você verifica o valor do ângulo. Ok? Então, quando se faz utilizando apenas o braço aqui, se torna um pouco complicado você conseguir nivelar a bússola adequadamente. Então, a recomendação é utilize ela sobre o tripé. O mesmo tripé que você utiliza para colocar o instrumento topográfico, para realizar as medições de ângulos e distâncias, você pode utilizar para colocar a bússola e nivelar ela corretamente.
um detalhe importante para se lembrar que bússola, a ponta imantada é atraída por campos magnéticos. Então tomem cuidado com objetos metálicos próximo e mesmo redes elétricas, porque isso pode influenciar no resultado. Então evitem essas situações. O próprio tripé aqui, nesse caso aqui, ele não causa nenhum problema porque ele está embaixo. O problema é se você tem um relógio com a pulseira metálica, o próprio corpo do relógio, e você fica aproximando e o próprio relógio também tem a bateria. Ou seja, tu tens um campo magnético aí, tá? Então é importante tomar esse cuidado. Aqui então eu tenho uma vista no detalhe da bússola montada sobre o tripé. Vocês podem observar que aqui eu tenho a bolha esférica, ela já está centralizada, e a ponta vermelha da bússola indicando o norte. E a alça de mira da bússola está naquela direção, certo? Então imaginamos que eu estou num ponto aqui apontando para o meu alvo, que é um segundo ponto nesta direção. A leitura sempre se dá na ponta branca. Neste exemplo aqui, eu teria em torno de 64 graus. Então seria uma leitura nesta direção. 64 graus é um azimuth magnético nesse caso. Se na sequência eu quisesse medir um ângulo formado com o vértice nessa posição, eu faria a primeira leitura nessa direção que vocês estão vendo aqui e supostamente eu vou colocar numa outra direção. Observem que a agulha se mantém, né? Eu só giro a bússola. E digamos que o segundo ponto esteja nesta direção. Então observe, visto de lá para cá. Então, se lá na primeira posição deu 64 graus, eu faço a leitura na segunda posição, 140 graus. Então, para eu encontrar esse ângulo da primeira posição para a segunda, basta subtrair 140 de 64. Ou seja, 40 mais 36, 76 graus. Ok, pessoal? Então, a bússola tem essa finalidade de, primeiro, orientar ao norte, ou seja, qualquer trabalho topográfico, eu preciso de uma orientação inicial. Então, a primeira informação que a bússola me dá é a direção do norte. E num segundo momento, caso seja necessário, eu poderia utilizá-la para medir ângulos, como eu exemplifiquei para vocês logo há pouco. Ok, pessoal? Então, bússola de topógrafo, tá? É esse instrumento aí.